Lá em cima, a letra A da fachada da antiga 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil está despencando. Aqui embaixo, a natureza segue tomando de volta o imóvel, com o mato quase escondendo a entrada da edificação. E lá dentro, sem qualquer tipo de impedimento, quem tem coragem usa o local de abrigo. E no entorno os vizinhos estão preocupados com a própria segurança. O que nós temos visto aqui é uma falta de segurança total, seja material, física, né? Então o pessoal de rua está usando o prédio da antiga 16ª Delegacia para moradia, tráfico, prostituição e uso comum, geral, além da depredação que eles já fizeram tudo. A situação da antiga delegacia de Uberlândia, no bairro Moarama, é preocupante e irônica ao mesmo tempo, porque o local era sinônimo de segurança, vale salientar, era. Não é só eu, não é só o A ou o B, não, é todos. Não existe um aqui que dorme tranquilo, não. O nosso entrevistado conhece bem a região, mora por aqui e já viu de tudo ali dentro. Ele tem medo de se identificar justamente pela proximidade com o prédio, que hoje está abandonado. Aliás, os sinais desse abandono não são apenas por conta da invasão do local. Tem também a questão da falta de conservação. E claro, muita coisa que existia ali já foi furtada. Tudo isso ilustra esse problema. A parede está ruim, os vidros estão quebrados, os portões estão arrombados, a fiação foi arrancada e sujeira tem para todo lado. É um descaso do poder público, se entendeu? Das autoridades competentes com relação a esse imóvel, porque é um patrimônio público que está sendo depredado e abandonado e depredado. Mas justiça seja feita. Não é de hoje que isso acontece. Mesmo quando a delegacia era funcional, o prédio estava longe de ter condições ideais para os servidores da segurança pública de Minas Gerais. Lá em 2011, eu mesmo acompanhei deputados estaduais da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas em uma vistoria no local. À época, já se dizia que o prédio deveria ser derrubado e refeito. A avaliação que a comissão fez do prédio da 16ª Delegacia de Polícia foi, no mínimo, péssima. O prédio da antiga 16ª Delegacia foi usado por muito tempo como um tipo de depósito, depois que as atividades foram transferidas para a atual delegacia regional no bairro Tubalina. E também a delegacia de plantão no bairro Martelena começou a funcionar e essas atividades foram sendo extintas da antiga 16ª. O imóvel está na lista daqueles que o Estado de Minas ofereceu ainda em maio de 2025 para a União como forma de pagamento de suas dívidas. Eram 343 inicialmente, depois esse número diminuiu, mas ainda hoje a 16ª está nessa lista. A medida faz parte do conjunto de proposições para adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. Ele tem o objetivo de resolver um débito de Minas com o governo federal de aproximadamente 165 bilhões. Talvez esse aqui seja o corredor que mais demonstre como está a conservação ou a falta de conservação da antiga 16ª. Por aqui era um corredor muito movimentado e por aqui passavam muitas pessoas. Inclusive essa aqui é a antiga sala do delegado de plantão. Aqui ele recebia todo o serviço, toda a ordem do plantão dele. Temos um banheiro ali e a sala que obviamente também foi depenada por conta desse abandono. Só um detalhe, as pessoas também detidas que aguardavam também ficavam nesses banquinhos. Existiam barras em todo o entorno desses bancos e as pessoas ficavam algemadas aqui. Me chamou a atenção até, existia uma placa lá do bairro Santa Mônica, da rua Atílio Valentini, deixada nesse local. Aliás, com furos de bala, tá? Os vidros aqui, muitos foram retirados, é fácil perceber isso. Totalmente destruídos, tem uma garrafa de cerveja aqui, muitas lâmpadas e fiação soltas por todo o corredor. Corredor, obviamente, sem qualquer tipo de manutenção, e aí a pintura dele vai sendo totalmente destruída. Essas salas aqui são de distritos, então elas eram usadas também para questões administrativas de cada uma das delegacias. Agora, um local também que chama a atenção é que essa grade aqui fazia parte de outro local
em que as pessoas presas, os detidos, ficavam. Eles ocupavam celas nesse corredor desse local aqui da 16ª. Eles aguardavam também aqui questões de oitiva, a própria Polícia Civil, a Polícia Militar e aí as marcas do tempo. Ali tinha a entrada do estacionamento da delegacia e aqui funcionava a inspetoria, tá ali inclusive o letreiro, que não me deixa mentir. Obviamente que muita coisa já foi retirada daqui, portas, vidros, parte de janela ou janelas inteiras, deixando só grades. Nesse lado funcionava o antigo pátio. Aqui você também tinha acesso, vindo por dentro da delegacia, e aqui a gente consegue perceber, inclusive, lá em cima, um local por onde a gente passou, naquelas janelas ali, tá aquele corredor onde a gente passou. De cá funcionava outro local para que presos ficassem antes de serem levados para o presídio de Assis. Aqui é um local muito escuro. E aqui ficava o local, era o local onde as grades também mantinham pessoas detidas, presas até o momento em que eles saíam do local. São várias delas. E com a depredação, a gente percebe que se a situação naquela época já não era boa, quando funcionava aqui, hoje em dia é uma situação completamente insalubre. Inclusive se transformou num tipo de banheiro ou banheiros das pessoas que moram aqui ou passam as noites aqui. Me chamou muita atenção a situação desta cela aqui, que obviamente teve a grade arrancada, era uma cela de mulheres e hoje está completamente tomada pela água. Nós procuramos a Polícia Civil, que por meio de nota informou que o imóvel deixou de ser utilizado para atividades operacionais. A Delegacia Regional passou a funcionar em outro endereço. Desde então, foram adotadas medidas administrativas e operacionais, incluindo a retirada de materiais remanescentes, a incineração de substâncias apreendidas que ainda se encontravam no local e o lacramento da edificação. Óbvio que, apesar dessa nota dizer que há o lacramento, a edificação já está aberta novamente. Também, por meio de nota, a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais informou que a destinação do imóvel ainda está em fase de avaliação pelos órgãos competentes. E o bem em questão pertence à Polícia Civil de Minas Gerais, e qualquer decisão sobre seu uso segue critérios técnicos, legais e de interesse público. De qualquer forma, até que essa destinação aconteça, contudo, quem vive a realidade do local segue de orelha em pé, mas sem saber como descrever a situação. Eu não tenho palavra para definir uma situação caótica dessa, porque, veja bem, é um prédio público voltado para a segurança, para a estabilidade da região e está sendo usado por bandido para desestabilizar.